Olá, alunos, professora Cristiane. Nós vamos ver mais uma partezinha sobre série de pagamentos, tá? A gente vai continuar falando de série de pagamentos uniformes, mas agora nós teremos algumas séries de pagamentos não uniformes também junto com essas, tá? Bom, o próximo slide é aquele mesmo slide da aula passada. Se você ainda não tem esse slide na mão impresso, agora é hora. Para tudo, imprime ou copia e tenha ele na mão, porque a gente vai precisar dessas frases em azul para resolver os próximos exercícios. Olha esse primeiro exercício. Determinar o montante no final do 14º mês de uma série de 5 pagamentos mensais iguais e consecutivos de 1.000. A taxa de 5% ao bimestre de forma antecipada. Importante aqui, série de pagamento antecipada. Montante, valor futuro. Só que ele não quer qualquer valor futuro, ele quer o valor futuro no 14º mês, sabendo que eu tenho 5 pagamentos mensais. Outra coisa importante aqui, os pagamentos são mensais e a taxa está ao bimestre. Tá, vamos ver como é que fica esse fluxo de caixa. Olha o que eu tenho. 5 depósitos mensais, 1, 2, 3, 4, 5 depósitos mensais de 1.000, antecipado, então o primeiro é na data 0. E eu quero o valor futuro no 14º mês. Reparem que, apesar de ser uma série de pagamento uniforme, eu não quero o valor futuro na data da última, nem um período após da última, como seria a série de pagamento antecipada, que seria no 5º mês, ou postecipada, que estaria no 4º mês. Eu quero no 14º. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa, se as prestações são mensais, eu tenho que transformar a minha taxa para uma taxa ao mês. Como a gente está trabalhando com juros compostos, vou usar a fórmula de equivalência de taxa. Então, 5% ao bimestre vai dar 2,47% ao mês. Essa taxa que eu vou usar para minha série de pagamento. Que fórmula que eu vou usar? A fórmula mais intuitiva de se utilizar nesse caso seria o valor futuro de uma série de pagamento antecipada, que foi o que eu fiz aqui. Mas esse valor que eu encontrei, ele não está no mês que eu quero. Valor futuro de série de pagamento antecipada está um período após a última prestação. A minha última prestação está no mês 4. Um período após a última seria no mês 5. Então, esse valor 5.382,85 está no 5º mês. E eu quero ele em qual mês? Eu quero ele no 14º. O que eu tenho que fazer? Colocar 9 meses de juros nele. Eu elevei a 4,5 porque eu peguei a taxa ao bimestre. 9 meses são 4 bimestres e meio. Eu vou ter no 14º mês 6.704,47. Ok? O que é importante entender nesse exercício é que eu teria 4 formas diferentes, pelo menos, de resolvê-lo. Uma segunda possibilidade teria sido usar VP de antecipada. Eu ia achar o valor na data 0 e aí eu colocaria 14 meses de juros. Certo? Eu poderia também ter usado VF de postecipada, que estaria na data da última, no mês 4. E eu colocaria 10 meses de juros. O mais inusitado nesse caso é que eu também poderia usar VP de postecipada. E o VP de postecipada, nessa situação, ele ia estar aqui na data -1. E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar 15 meses de juros. E eu chegaria igualmente no mesmo resultado, que é 6.704,47. Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso primeiro exercício
um pouquinho mais complicado das séries de pagamentos uniformes. Espero que vocês tenham entendido. Aqui embaixo, eu coloquei o quê? Os passos da HP para resolver esse exercício pela fórmula, porque é necessário salvar a taxa. Se vocês não conseguirem fazer, dá uma olhadinha aí como é que eu fiz. Se tiver dúvida, mande sua pergunta. E não se esqueça que esse tipo de exercício também dá para usar as funções financeiras da calculadora, que eram as 5 primeiras teclas, mas antes de apertar o FV, eu preciso me certificar, nesse caso, de que o Begin está na tela. Ok? Vamos para o próximo. Olha o que a gente tem nesse segundo exercício. Eu peço quanto eu vou ter no final de 42 meses se eu aplicar 10 parcelas trimestrais iguais e consecutivas de 5.000 a partir de hoje a uma taxa de 10% ao bimestre. Bom, a partir de hoje, já me diz que é uma série de pagamento antecipada. São 10 parcelas, mas são 10 parcelas trimestrais. E a taxa está ao trimestre. Então, aqui está perfeito. Taxa certinho já no período que eu preciso. Se são 10 trimestrais a partir de hoje, a última vai ser no 9º trimestre. Mas eu só quero o valor daqui 42 meses. 42 meses dividido por 3 vai dar quanto? 14 trimestres. Então, vamos ver o fluxo de caixa. Eu tenho, a partir de hoje, então, o primeiro é na data 0. São 10 parcelas, então a última é na data 9, porque a primeira é na 0. E eu quero o valor futuro daqui 42 meses, ou seja, daqui 14 trimestres, ok? Vamos resolver. Esse exercício é bem parecido com o outro. A grande diferença é a taxa, que já está no período que eu quero. O que eu vou fazer? O mais comum, VF de antecipada. Tá aí. Em que data está esse valor? A frase que eu pedi para vocês imprimirem, falei que era importante. VF de antecipada, um período após a última prestação. A última é no mês 9, um período após mês 10. Então, este valor 87.000 tá no 10º trimestre. Eu falei mês 10, não é mês 10, é trimestre 10, 10º trimestre. Então, esse 87.000 está no 10º trimestre. Em que data que eu quero ele? Eu quero ele no 14º trimestre. Ou seja, está no 10º. 1, 2, 3, 4. Esse dinheiro vai ficar rendendo mais 4 trimestres. Fórmula de juros compostos. VF igual a VP vezes 1 mais I elevado a N. Nosso N é 4 trimestres. Resposta, 128.33691. Ok, pessoal? Se tiver dificuldade, tá aí os passos da HP. Os passos são um pouquinho mais curtos, porque eu não precisei salvar a taxa, porque a taxa é 10%. Próximo exercício. No próximo exercício, ele pede qual é o valor de um empréstimo. Empréstimo é valor presente, que pode ser liquidado em 10 prestações mensais vencidas. O que significa ser vencida? Vencida significa que é postecipada. Isso aqui não pega direito. Postecipada. A taxa é de 27,6% ao ano. Só que observa aqui, com capitalizações mensais. O que isso significa? Taxa num período com capitalização num período menor. Isso significa que eu tenho uma taxa, que é chamada de taxa nominal. E o que eu faço com a taxa nominal? Transformo para o período de capitalização a juros simples
e utilizo a juros compostos. Então, não se esqueça de identificar a taxa nominal. A série de pagamento é uniforme? Mais ou menos. Eu tenho 4 prestações de 3.000 e 6 de 4.500. Então, dá uma olhadinha no fluxo de caixa que está aqui embaixo. Ele pede VP. Ele fala de 4 prestações de 3.000 e 6 prestações de 4.500. Ok? Vencida, se é vencida, ela é postecipada. Então, a primeira prestação é depois de um período. No caso, nosso período é mês, porque as prestações são mensais. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, taxa nominal. Se a minha taxa nominal, preciso transformá-la para uma taxa efetiva. De anos para mês, divido por 12. Agora eu posso começar o exercício. As nossas fórmulas, elas só são possíveis de serem utilizadas em séries de pagamentos uniformes. Então, eu vou precisar separar isso em 2 séries de pagamento. Como eu quero VP de postecipada, eu vou usar a fórmula de VP de postecipada. Primeiro para as 4 prestações de 3.000 e depois para 6 prestações de 4.500. Qual que é o problema? O problema é que eu não posso simplesmente somar esses 2 valores, porque eles estão em datas diferentes. Em que datas eles estão? Bom, a frase de VP de postecipada é um período antes da primeira prestação. Em que data está a primeira prestação de 3.000? Na data 1. Um período antes, data 0. Então, 11.340,51 está na data 0. Em que data está a primeira prestação de 4.500? Na data 5. VP de postecipada, um período antes da primeira. Portanto, 24.953 está no mês 4. Posso somar valores em datas diferentes? Não, jamais. O que eu vou ter que fazer? Passar os 2 para a mesma data. Eu posso passar o 0 para o 4º mês, ou eu posso passar o 4º mês para 0. Qual que é mais fácil? O que eu quero não é o VP na data 0? Então, o mais fácil é passar o do 4º mês para 0, descapitalizando. Descapitalizar significa tirar juros. Nesse caso, eu vou dividir pela taxa elevado aos 4 meses que eu quero tirar. Agora sim, eu tenho os valores na mesma data. 11.300 está na data 0, 22.700 está na data 0. Somando os 2, eu encontro qual é o valor presente dessa série de 10 pagamentos. Certo? Vamos para o 4º exercício. O que ele diz? Ele quer o valor financiado. Valor financiado é valor presente, que pode ser liquidado em 18 prestações mensais, a taxa de 4% ao mês. Até aí, perfeito. Mas ele fala o quê? Que dessas 18 prestações, as 9 primeiras são de 4.000 e as restantes de 3.000, ou seja, são 9 de 4 e 9 de 3. Olha o fluxo de caixa. Esse exercício é bem parecido com o exercício anterior. Eu tenho uma taxa de 4% ao mês, prestações mensais, não preciso fazer nada com a taxa. E vou separar em 2 séries de pagamento uniforme. 9 prestações de 4.000, 9 de 3.000. E novamente eu vou usar a VP de postecipado. Então, VP de postecipado das de 4.000, VP de postecipado das de 3.000. Qual é a frase? VP de postecipada está um período antes da primeira prestação. Ou seja, a primeira prestação de 4.000 é no mês 1, o VP vai estar no mês 0. Tá aí. A primeira de 3.000 é no mês 10, um período antes vai estar no mês 9. Ou seja, 22.000 está no 9º mês. Não posso somar prestações, valores em datas diferentes, como eu quero na data 0. Eu vou descapitalizar o do 9º mês para o 0. Os 2 valores no 0, posso somar.
Tudo bem? Coloquei 2 exercícios parecidos para que isso fique bem sedimentado para vocês. Próximo exercício, exercício 5. Olha o que eu tenho aqui. Eu quero valor presente de 5 pagamentos mensais consecutivos, significa um atrás do outro consecutivo, só que esses pagamentos são todos diferentes. Olha o meu fluxo de caixa. Bom, a taxa está o mês, as prestações mensais, perfeito. O que eu não posso fazer aqui é usar nenhuma das 4 fórmulas de PMT. Por quê? Porque, como a gente disse na semana passada, PMT é o valor das prestações iguais e o N é o número de prestações iguais. Eu tenho prestações iguais nesse caso? Não. Então, eu não posso usar aquela forma. O que eu vou ter que fazer? Uma por uma. Por exemplo, o 1.700, que está no mês 1. Quantos períodos de juros eu vou ter que tirar? Um só. O 3.000, que está no mês 2. Quantos períodos de juros eu vou tirar? 1, 2. Vou pegar outra cor aqui. O 1.250, eu vou ter que tirar 1, 2, 3. O 2.300, 1, 2, 3, 4. E o 980, 5 meses de juros. Então, olha como vai ficar. 1.700 dividido pela taxa, 1 mês. 3.000 dividido pela taxa ao quadrado, 2 meses. Ao cubo, a quarta e a quinta. Fazendo essa conta e somando, eu vou ter os valores todos na data zero somados, que dá um valor presente de 8.291,07. Tudo bem? Esse exercício poderia estar na lista passada, na matéria passada, de juros compostos. Por quê? Apesar de ele ser uma série de pagamento e ter diversos pagamentos, eu não usei as fórmulas de série de pagamentos uniformes, porque eu não tenho pagamentos uniformes. Eu não tenho vários pagamentos iguais. Vamos para o exercício 6. No exercício 6, primeira coisa que eu quero, montante. Montante é valor futuro. Quando eu quero esse montante? No final de 6 trimestres. Que tipo de prestações eu tenho? 6 prestações trimestrais. A primeira é no final do primeiro trimestre, então é postecipada. Se são 6 postecipadas, a última é no 6º trimestre, que coincide com a data em que eu quero o valor futuro. Olha o fluxo de caixa. 6 prestações trimestrais, começando a primeira no primeiro mês, no primeiro trimestre, postecipada. E eu quero o valor futuro no final de 6 trimestres. Eu quero o valor futuro aqui. Valores dessas prestações, todos diferentes. E a minha taxa já está o trimestre. Igual eu fiz no anterior, eu vou ter que fazer um por um. Olha a importância do fluxo de caixa. Essa primeira prestação, eu vou ter que colocar juros. De quantos períodos? 1, 2, 3, 4, 5. Essa que está no mês 2, no trimestre 2. Quantos trimestres de juros eu vou colocar nela? 1, 2, 3, 4. E assim por diante. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa última. Essa última já está no 6º trimestre. Eu preciso colocar juros? Não. Olha como é que ela fica. A primeira prestação, que era 1.000, eu vou colocar 5 trimestres de juros. A segunda, que era de 4.000, eu vou colocar 4 trimestres de juros. E assim por diante. 3, 2, aqui você não tem nada, é como se tivesse 1. E essa última de 5.000, eu só vou somar
porque ela já está na data que eu quero. Fazendo a conta, 25.688,91 é o que eu vou ter no sexto trimestre se eu fizer esses depósitos trimestrais com taxa de 10% ao trimestre. Último exercício. O que é importante que vocês observem nesses exercícios é que cada um é uma aventura diferente. Então, dá uma olhada o que diz nesse. Nesse exercício, ele pede o valor futuro no final de 20 meses, só que as aplicações, elas são chamadas de alternadas, de 200 e 400 por mês a uma taxa de 2,5% ao mês. Termos vencidos é o mesmo que postecipado. Olha o fluxo de caixa. 200, 400, 200, 400, 200, 400 e assim por diante. 20 depósitos com o primeiro no mês 1, o último no mês 20, que é o mês em que eu quero o VF. VF na data da última é a frase que está na frente da VF de postecipada. Então, essa é a fórmula mais comum de eu usar nesse exercício, mas poderia usar qualquer uma das 4. Vamos ver isso. A taxa está o mesmo e as prestações são mensais. Só que na hora que eu for usar o PMT, eu tenho que juntar as prestações que estão nos meses ímpares, que são iguais. E eu vou ter que separar das prestações que estão nos meses pares, que também são iguais. Na hora que eu separo essas duas séries de pagamento, vocês devem observar isso aqui, que eu pintei de azul e vermelho. O que eu coloquei de azul está o bimestre, e o que eu coloquei em vermelho também está o bimestre. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar essa taxa de 2,5% ao mês numa taxa bimestral. E aí, eu vou fazer os dois VFs de postecipada, para 200 e para 400. Nesse próximo passo, eu vou ter que analisar em que data está cada um. Então, vamos ver. VF de postecipada na data da última. A última de 200 está no mês 19, 19º mês. Já a última de 400 está no mês 20, então 20º mês. Em qual das duas eu vou mexer? Eu vou mexer na que está no 19º, porque eu quero no 20º. Do 19º para o 20º, um mês de juros. Vou capitalizar um mês. Repara que eu usei a taxa mensal e não a taxa bimestral, porque eu quero por um mês de juros. Achei o valor no mês 20, já posso somar e terminar o meu exercício. Ok, pessoal? Se vocês repararem bem, a gente não tem nada de novidade da semana passada para essa. O que aconteceu é que eu peguei exercícios mais difíceis. Na semana passada, eu pedi até o exercício 9 da lista. Para essa semana, você pode terminar a lista. Como essa lista é grande e cada exercício é uma aventura, eu aconselho que se você não tiver tempo de fazer todos, que você foque nos exercícios ímpares. Faça os exercícios ímpares, tire suas dúvidas, depois vão para os 3 exercícios que eu pedi para entregar. Tudo bem? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu e o professor Plácido estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Bom estudo e boa semana!